Então depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem, eu estava dizendo para vocês, né, sobre a filosofia que estuda a ciência. A ciência também é um método filosófico, se você for pensar assim. Né? Só que a ciência ela utiliza basicamente a matemática como sua ferramenta. E aí, se você for estudar a parte filosófica, você vai olhar, por exemplo, a escola atomística, que tinha Tales de Mileto e outras pessoas, né? Aí também você pode estudar a escola pitagórica. Isso é tudo lá na filosofia clássica, tá bom? Depois dá uma olhadinha para vocês verem. Tá interessante porque eles começam a questionar sobre as coisas da natureza. Por exemplo, eles caminhavam e um chinelo desgasta. Por que a chinela desgasta? Por que a água é líquida? Por que a terra. Por que pega fogo? Né? Hoje nós já sabemos, né? Por que acontece uma combustão. Né? Então tudo lá antes era estudado de maneira a entender o que acontecia na natureza. Então se você. E isso sobre a gravidade, né? Por exemplo, a história da gravidade, ela era inquestionada pelos gregos porque falava que as coisas pesadas tinham que cair. Então eles não questionavam muito sobre a filosofia, né? Ela parte do discurso e da aceitação, né? A filosofia, ela não precisa ser comprovada cientificamente, né? Por exemplo, as leis mesmo, elas são mais filosóficas do que ciência, né? Você fala ciência jurídica, mas é, a lei que nós estudamos o direito, ele é mais filosófico. Por quê? Porque chega-se num acordo de que quem mata uma pessoa tem que ficar 30 anos recluso. Né? Então isso é aqui no Brasil. Em outros países, o valor, né, da prisão pela morte é outra situação. Lá no Japão, por exemplo, se você mata uma pessoa, você pode pegar pena de morte ou perpétua, ficar preso pro resto da vida, né, dependendo da situação que você mata alguém. Então, assim, isso é mais filosófico. A parte de ciência, né, ciência da natureza, ela começou a ser filosófica e depois separou a parte mitológica, né? Até então era estudado muito mitologia, misticismo na ciência, que até então atribuía-se aos deuses, né? Então esses deuses e aos ninfos também, né? Que os ninfos, se você for partir para o lado da mitologia religiosa, eram filhos dos anjos caídos do céu com os humanos que existiam na Terra, né? Que é um pouco a parte mitológica, tá bom? Mas isso aí, né, não cabe a mim, né, falar para vocês. Eu sou meio leigo nesse assunto, tá bom? Mas o que sobrou para nós hoje foi falar sobre movimento uniforme. Nós vamos falar de uma propriedade que é muito utilizado, que é chamado de encontro de móveis. Tá bom? Eu vou estar compartilhando a minha tela para vocês, para me apresentar o slide. Só vou desabilitar aqui. Beleza. Oi. Não, não precisa não. O que acontece? Tudo que eu vou estar falando para vocês tem um resumo nesse arquivo que eu postei, certinho? E também, tipo, na sequência, tem exercício e tem a resposta do exercício. Outro exercício e a outra resposta do outro exercício. Certinho? Então, nessa parte, o que acontece? Tem essa parte aqui e depois no final tem uma lista de exercícios. Na semana que vem, eu vou estar resolvendo com vocês exercícios das listas de exercício, tá bom? Então hoje eu ainda vou estar explicando essa parte aqui de encontro de móveis, né, que é uma parte que é um pouco cobrada na cinemática. E aí depois nós vamos passar a estudar a parte que envolve aceleração, que nós já vamos estar estudando o movimento uniformemente variado. A princípio ainda nós estamos estudando movimento uniforme. Então nós tivemos, na verdade, 3 aulas sobre movimento uniforme. Né? O primeiro foi a equação geral, né? Se não me engano, o primeiro foi sobre a velocidade média e a fórmula do movimento uniforme. Depois nós fizemos exercícios sobre a equação do movimento uniforme, que partiu da equação da velocidade, que é essa fórmula aqui, ó, S igual a S0 mais VT. Até alguns professores, né,
fala assim, só sorvete, né? O método para você memorizar a fórmula, né? Mas isso aqui, ó, esse S vem do nome space, que significa posição ou espaço, o V, velocidade, e o T, tempo, tá bom? Então, ó, nós temos movimentos que são separados de classes diferentes. Por exemplo, nossos planetas, eles executam um movimento chamado de movimento circular. Nós chamamos de circular, e aí você tem movimentos que são chamados de circular constante, ou também chamado circular uniforme. Por exemplo, o giro do ponteiro do relógio de horas, ele tem uma velocidade, o de ponteiro de minutos tem outra velocidade, e o de ponteiro, né, de segundos também tem outra velocidade de giro. Cada um tem uma velocidade de giro. Como ele está movendo a partir de ângulo do movimento circular, a partir de um círculo, ali nós temos velocidade angular. Como nós descrevemos o movimento retilíneo, esse movimento que nós chamamos de retilíneo, ele apresenta-se um movimento em linha reta, certinho? Só que esse movimento, por exemplo, ele é diferente de que quando nós entramos, por exemplo, num automóvel, ou quando nós deslocamos por nossa bike, por exemplo. O que acontece? Quando nós estamos movendo no nosso dia a dia, nós executamos movimentos que têm aceleração. O movimento uniforme, nós desprezamos a aceleração. Por exemplo, o movimento de um objeto lá no espaço. O movimento de um objeto no espaço, ele, quando não está próximo de um campo gravitacional, ele sempre vai executar um movimento com a mesma velocidade. Então, esse movimento com a mesma velocidade, ele mostra que ele não é um movimento acelerado. Então, ele é chamado de movimento uniforme. Por que falamos uniforme? Né? Quando nós vamos para o colégio, nós usamos o uniforme. O uniforme é a camiseta que nos identifica como alunos do colégio, que ela é igual para todos. Do mesmo jeito, o movimento ser uniforme tem alguma coisa que é igual para todos os objetos que movem, que no nosso caso é a velocidade, certinho? Então, esse objeto em movimento uniforme, nós falamos de movimento retilíneo, porque ele facilita o objeto mover-se de maneira com que a velocidade não muda, certinho? Porque se ele for entrar no movimento curvilíneo, ele vai ter uma aceleração, certinho? Então, por isso que nós falamos que é um movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Então, esse objeto vai mover segundo a equação horária, S, que é igual a S0 mais V vezes T. Onde o S0 é o ponto onde o móvel passa pelo eixo das posições e no decorrer do tempo. Então, nós temos aqui uma equação do movimento uniforme, que é uma equação do primeiro grau, onde é uma reta. Ela tem movimento crescente ou movimento decrescente. O que muda é que se o V, o objeto, está movendo no mesmo sentido da trajetória, movendo no sentido contrário. Se você for representar o gráfico da velocidade, olha, em relação ao tempo, nós temos aqui um objeto que está movendo com velocidade positiva e o outro com velocidade negativa. O que significa isso? Significa que se você tem uma trajetória orientada, por exemplo, para a direita, o objeto está movendo para a esquerda, certinho? Na verdade, esse V negativo significa isso, que ele está movendo para o lado contrário da trajetória. Tá bom? E aí nós temos, né, a equação do movimento. O que acontece? Agora nós vamos falar, por exemplo, de uma situação onde os móveis que movem em movimento uniforme, eles se encontram. Eles se encontram quando eles estão movendo para o mesmo lado, uma vez que para o A alcançar o B, a velocidade dele tem que ser maior, não é isso? Então, nessa situação, quando eles estão para o mesmo lado, a velocidade do último veículo, no caso o que está atrás, ela tem que ser maior do que o que está na frente, porque senão ele nunca vai alcançar, certo? Então, existe essa situação. Para cada objeto que se move, para cada móvel, nós temos uma equação horária S igual a S0 mais V vezes T, onde aqui, como eu estou falando do objeto A, eu tenho a posição do A, posição inicial do A, mais a velocidade do A vezes o tempo. O T aqui, ele é o mesmo para os dois automóveis, porque é no decorrer do tempo, onde o tempo ele não muda para todos nós que estamos aqui, né, onde nós estamos observando os fenômenos que acontecem, tá bom? Para o caso do automóvel ou do móvel B,
ele tem a equação SB, que é o S0B mais V vezes T. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar essas duas equações aqui. Tem situações que é interessante para nós. Por exemplo, se o A sai 500 metros atrás do B e ele está com a velocidade maior, quanto tempo que esse A vai gastar para alcançar o B? Se ele vai gastar para alcançar o B, se fosse numa trajetória, qual que é a distância que eles vão andar até o A alcançar o B? Então, essas duas situações são as situações bem importantes quando nós estamos analisando encontro de móveis. Uma outra parte também que é importante, por exemplo, é quando nós estamos lidando com as velocidades, nós encontrarmos velocidade relativa. O que é velocidade relativa? Em relação a um dos dois móveis, o objeto tem uma velocidade específica. Então, olha, para entender aqui é o seguinte: temos dois móveis, o A e o B, que eles movimentam numa trajetória no mesmo sentido. O A tem velocidade de 60, o B tem velocidade de 80. Nesse caso, o A ele não vai alcançar o B e o A vai estar afastando do B, certinho? Ou o B afastando do A, não importa. Então, o A vai ficando para trás um pouco e o B vai se distanciando dele. Quando os dois estão movendo para o mesmo lado, a velocidade relativa é a diferença entre as duas velocidades. É a velocidade do veículo que está mais rápido pela velocidade do veículo que está mais lenta. Certinho? Então, nós vamos falar que a velocidade relativa entre a velocidade de afastamento é de 20 km por hora. Certinho? Então, nós vamos falar que o carro A afasta-se de B contra a trajetória. Então, poderíamos falar que a velocidade do A ela está para trás, ou a velocidade do B está para frente. Então, o A está afastando com 20, ou o A está afastando com 20, ou o B está adiantando com 20. Qualquer um dos dois você pode falar, só que a velocidade relativa do A ela vai ser negativa, vai ser menos 20. Aqui, olha, nós temos as duas situações. Se o A ele pode ter velocidade de menos 20 km por hora e o B está como se estivesse em repouso, ou o contrário, o A poderia estar em repouso e o B está movendo, aqui no caso, a mais 20 km por hora. Certo? Então, essa aqui é muito utilizado, por exemplo, no caso de colisão. Quando há colisão entre veículos e eles estão indo para o mesmo lado, a colisão é a diferença entre as duas velocidades. Quando eles estão indo em lados contrários, a colisão, como aqui na fórmula mesmo fala, vai ser a soma das duas velocidades. Aqui, olha. Então, nós temos o VR, que é chamado de velocidade relativa. Nós calculamos pelo módulo, certinho? O módulo dele vai ser o quê? A soma dos módulos da velocidade quando eles têm sentidos opostos, ou seja, quando um está indo da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda, um automóvel colide com o outro. Quando ele colide com o outro, essa velocidade relativa vai somar as duas. Supondo, se esses dois automóveis aqui estivessem indo para o lado contrário do outro, ou seja, um passando pelo outro, o que aconteceria? O A está indo a 60, o B está indo a 80. A velocidade de colisão deles é a soma das duas velocidades. Seria 60 mais 80, que dá 140 km por hora. Então, os dois batendo de frente um com o outro, eles bateriam a 140 km por hora. Eu poderia pegar o automóvel A, colocar ele em repouso e colocar o automóvel B a 140 km por hora, fazer com que ele colidisse com o automóvel A. O impacto de destruição seria o mesmo do que se os dois estivessem indo um a 60 ou outro a 80 para lados contrários, em sentidos opostos. Tá bom? Se é para o mesmo sentido, a colisão entre eles, por exemplo, se o automóvel A tivesse a 80, o B a 60, o automóvel B ou A bateria no B somente a 20 km por hora. Certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de velocidade relativa. Tá bom? Então, é uma maneira de encontrar essas velocidades, né? Então, olha, aqui está explicando, olha, para determinar a velocidade de A em relação a B, deve-se executar a diferença entre as duas velocidades, A menos B.
A menos B vai dar negativo. Então, por isso que apareceu menos 20. Vai ficar 60 menos 80 menos 20. Para achar a velocidade relativa de B em relação a A, fica a velocidade de B menos de A, é o contrário. E aí vai ficar positivo mais 20. Vai ficar 80 menos 60, 20. Certinho? Nessa relação, primeiro, né, a parte de velocidade relativa, nós temos aqui, olha, nesse exercício fala, três móveis A, B e C encontram-se numa trajetória retilínea descrevendo movimento uniforme de acordo com a figura a seguir. Deixa eu só... Então, olha, a velocidade relativa, ele pede para nós encontrarmos a velocidade relativa de A em relação a B. Ele quer que nós encontremos o V a B. Como que vai ser o VAB? É o VA menos VB. O VA menos VB, entenderam? Olha, se eu quero encontrar aqui a letra A, se eu quero resolver a letra B, a velocidade relativa de B em relação a C, eu vou fazer o VB menos VC. Aí eu resolvo a letra B. A velocidade relativa C em relação a A, eu vou fazer o VC menos VA. E aí eu resolvo a letra C aqui. Certinho? Então, olha, a velocidade relativa a B. O VAB vai ser quanto? O VA, que é 5, menos o VB é 8. Então, se deu negativo, não importa, pessoal. É porque um em relação ao outro, o A em relação a B aqui no caso, parece que ele está afastando a 3 metros por segundo. Por que 3 metros por segundo? Porque vai dar negativo aqui a nossa diferença de menos 3. 5 menos 8 menos 3. A unidade de medida é a mesma, metros por segundo. A velocidade relativa de B, velocidade B em relação a C, vai ser quanto? VB. Quanto vale VB? 8. Menos o VC. VC é 4. Mas como ele está movendo para o lado contrário, tá vendo que o C está vindo da direita para a esquerda, nós temos que vir aqui e colocar o menos nele aqui, ó. Então fica 8 menos menos 4. Aí você faz o jogo de sinal aqui na multiplicação. Menos vezes menos mais. Então V, BC vai ser igual a quanto? 8 menos com menos mais 4. V, BC é quanto? VBC é 8 mais 4, 12 metros por segundos. Do mesmo jeito, o VCA vai ser igual a quanto? A velocidade de C em relação a A vai ser menos o VC, é 4. Velocidade de C menos 4. Menos a velocidade de A é quanto? 5. VCA vai ser igual a quanto? Menos 9, né? Opa, menos 9. Deixa eu apagar aqui. Menos 9 metros por segundos. Então assim, oi. A B é porque é o seguinte. Ó, tá vendo aqui que a nossa trajetória é essa seta aqui embaixo. Ela está desenhada para a direita. Então todos os objetos que estão para a direita, ele tem velocidade positiva. A velocidade de A aqui, ó, vai ser de 5.
metros por segundo. A velocidade de B, como ele está para o mesmo lado, a setinha que está indicando que ele está para o mesmo lado da trajetória, vai ser igual a 8. A velocidade de C, como ele está movendo, tá vendo? A setinha de C está indo para a esquerda e a trajetória para a direita, então vai ser menos 4. Então por isso que na hora de substituir aqui, você tem que colocar o menos 4, porque o VC é menos 4. Aqui do mesmo jeito, ó, o VC, ele é menos 4. Aqui eu não preciso colocar esse parêntese, por quê? Porque não tem nenhum número antes aqui. E se eu fizer jogo do sinal mais vezes menos, vai dar menos 4, menos 5, menos 9. Então, pessoal, isso aqui é só para nós entendermos a velocidade relativa e observar que quando o móvel ele desloca para o lado contrário da trajetória, nós temos que vir aqui no V e colocar o menos na hora que for montar aquela equação S, que é o S0, mais V vezes T. Agora nós vamos resolver exercícios que envolvem esses encontros de móveis quando eles estão movendo para o mesmo lado. Lembrando que o de trás ele sempre tem velocidade maior para alcançar o da frente, ou quando eles movem para o lado contrário também, nós temos aqui o encontro de móveis, certinho? Então nós vamos estar fazendo essas situações. É muito comum de cair em prova ADA, por exemplo, que tem esses exercícios, até mesmo às vezes no vestibular, um tipo de questão parecido com esse de encontro de móveis. Porque é as questões mais padrões assim de primeiro ano, relacionado, por exemplo, uma prova ADA, tá bom? Depois eu vou olhar, eu acho, se não me engano, tem uma questão ou duas que já caiu no Enem, que envolve esse conteúdo. E aí depois eu vou resolver com vocês, tá bom? Eu vou procurar ela e colocar na nossa aula. Então vamos voltar aqui. Ó, menos 3, 12 e menos 9, certinho? Tá a solução. Agora nós vamos resolver esse exercício aqui, olha. Vou apagar aqui, porque a resolução tá do outro ainda. Bom, pessoal, vocês entenderam com relação à velocidade relativa? É só a velocidade de um móvel em relação ao outro móvel. Quando eles estão em sentidos contrários, soma. Quando está os dois movendo para um lado, aí você tem que saber, é do A em relação a B ou do B em relação a A. Aí você vai encontrar o quanto que um, por exemplo, está afastando em relação ao outro. Ó, vamos observar isso aqui, aí nós podemos até encontrar a velocidade relativa de A em relação a B ou de B em relação a A. Tá bom? A velocidade relativa você precisa saber qual que é o seu referencial. O meu referencial é B ou o meu referencial é A? Então, olha, dois carros A e B de dimensões desprezíveis. Como ele fala de dimensões desprezíveis, ele chama de ponto material, né? Alguns autores chamam de partícula, tá bom? Então uma partícula tem dimensões desprezíveis. Dois automóveis, dois carros, A e B, movem-se em movimento uniforme, ou seja, que é velocidade constante, e no mesmo sentido. Então tá indo os dois para cá, olha. O A tá indo, pode ser para a direita, porque ele colocou como positivo V. O B também vai para a direita, porque o V dele também é positivo. Então, como eles estão no mesmo sentido, e tem velocidades iguais a 20 e 15 respectivamente. Quando ele trata que é respectivamente, é porque é na ordem. A primeira que aparece é o VA e a segunda que aparece é o VB, certinho? Então o exercício diz para nós que o VA é igual a 20 metros por segundos. O VB é igual a 15 metros por segundos. Como eles estão em uma trajetória, tá vendo, ó, que o sentido da trajetória tá para a direita. Por quê? O número menor tá na esquerda e o maior tá na direita. O local onde eles estão
é a posição inicial dos dois automóveis. S0 de B, ele vai valer quanto? 180. O S0 de A vai valer quanto? 30. Então, eu ainda tenho mais essas características aqui, ó. Posição inicial de A vale 30 e a posição inicial de B vale 180 metros, tá bom? Agora aqui eu tenho esses dados. O exercício está dizendo para nós o seguinte: depois de quanto tempo o A alcança B? Ele quer saber o T que o A vai alcançar o B. Daqui a pouquinho os dois vão estar andando. O B vem um pouco para frente, o A anda um pouco mais. O B vai andar mais um pouquinho, o A um pouco mais. Chega num certo ponto que o automóvel A, vou fazer aqui esse que seria o A, o B vai estar junto com ele, na mesma posição. Então eles vão estar no mesmo lugar da nossa trajetória aqui retilínea, olha. Eles vão estar no mesmo lugar. E ele está perguntando que tempo que vai ser de encontro dos dois. Para calcular o tempo de encontro dos dois, eles vão estar no mesmo lugar. Nós vamos falar que a posição final de A vai ser igual à posição final de B. A equação horária do veículo A tem que ser igual à equação horária do veículo B, entenderam? Então o que acontece? O lugar onde eles estão vai ser o mesmo, porque eles vão encontrar. Ele quer saber esse tempo primeiro. E depois ele quer saber essa posição de encontro, olha. Então o que acontece? Nós temos que resolver essa situação aqui, tá bom? Para isso eu preciso saber qual que é, para resolver a letra A, eu preciso saber qual é a fórmula da posição do A e qual é a fórmula da posição do B. A fórmula genérica é S0 mais V vezes T. Para o B é a mesma coisa, S0 mais V vezes T. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que aplicar para o A, então fica S0A, velocidade do A. S0B, velocidade do B. Então nós vamos substituir esses números aqui, olha. Então nosso primeiro passo é o quê? Montar a equação A. O SA vai ser igual a quanto? O S0, que é a posição inicial do A, vale 30, mais a velocidade dele vale 20, vezes T. Pronto, montei a equação do A. Agora eu vou montar a equação do B. SB vai ser igual a quanto? A posição inicial do B é onde ele está. Vale 180. Mais a velocidade do automóvel B, disse no exercício, mas nós tiramos aqui o dado, olha. Vale 15. 15 vezes T. Bom, pessoal, do jeito que está aqui essa equação de A ou de B, não tem como resolver, porque ela é uma fórmula. Para mim resolver ela, o que eu posso fazer ou é colocar algum número no lugar do SA, ou colocar algum número no lugar do T para encontrar a posição ou o tempo. Tá bom? Eu não posso somar aqui o 20 com o 30. Tá bom? Eu não posso fazer essa soma porque são duas propriedades diferentes. Uma é velocidade e a outra é posição. Certinho? Então eu não posso fazer essa soma porque não combina misturar essas duas propriedades físicas diferentes. Então aqui essa equação está pronta, aqui também essa equação está pronta também. O que eu vou fazer agora é, na verdade, para resolver a letra A, eu posso partir a partir daqui, ó. Falar que a posição de A vai ser igual à posição de B. E quem é a posição de A? É essa fórmula toda aqui, ó. 30 mais 20T é igual a quanto? 180 mais
15t. Então, olha, eu ainda não resolvi nada, tá bom? Ah, deixa eu consertar aqui, esse t aqui ficou muito próximo, parecendo um x. O b eu apaguei. Ó, fica 30 mais 20 vezes t, que é igual 180 mais 15 vezes t. Certinho? Então, olha, tá pronto. Agora, o que nós precisamos fazer? É só resolver essa equação e encontrar o valor de t. Nós não fazemos lá na matemática, você monta a situação e encontra o valor do x ou encontra o valor do y. Aqui no nosso caso era como se fosse encontrar o valor do x. Você encontra o valor do x, que é o t, que é a variável independente, e o y, que é o s, que é a variável dependente, que a posição depende do tempo. E o y depende do x lá na matemática. Então, há essa correlação aqui de propriedades. Nós precisamos encontrar elas certinho. Então, olha, o que nós vamos fazer agora? Tudo que tem a letra T, nós colocamos do lado esquerdo. O 20t, ele já está do lado esquerdo, continua. 20 vezes t. Agora, eu tenho aqui do outro lado direito um 15, positivo, t. Ele vai passar para o outro lado, negativo. Menos 15 vezes t. Isso aqui é igual. Igual a quanto? O que já tinha do outro lado, que era o 180. Aqui, o 30, ele não tem o t, ele tem que passar para o outro lado. Ele é positivo. Ele passa negativo. Menos 30. Então, vai ficar quanto? Quanto que é 20 menos 15? 5, isso mesmo. 5 vezes t é igual a... Do mesmo jeito, olha, temos que subtrair. 180 menos 30 dá quanto? 150. Isso mesmo. O 5 está multiplicando? Passa dividindo. Isso, vai ficar 150 dividido por 5. Vai sobrar t igual a 30. Se a velocidade está em metros por segundos, o tempo é 30 segundos. Olha, então significa que o automóvel A vai alcançar o automóvel B depois de 30 segundos. E aí nós resolvemos a letra A, tá bom? Então, basicamente, para resolver a letra A, nós temos que partir daqui direto, tá bom? Essas outras interpretações aqui, você pode colocar tudo dentro da letra A, mas é apenas, né, parte da resolução, tá bom? Então, olha, pronto, nós fizemos a letra A. E na letra B? Na letra B, o que o exercício está falando para nós? Ele está falando assim, olha, determine em que posição ocorre o encontro. Ou seja, onde que é esse lugar aqui que eles encontraram? Você está vendo que tem o SA igual ao SB? Então, você poderia tanto resolver a equação do SA ou do SB e encontrar o tempo. Eu poderia estar resolvendo aqui o SA. Então, para fazer a letra B, eu poderia resolver o SA, que é igual a fórmula 30 mais 20 vezes t. Lembrando que nesse caso agora eu vou ter que fazer para t igual a 30, que é o tempo de encontro. Eu vou encontrar a posição de encontro deles. Então, eu poderia vir aqui, ó, no SA e colocar o valor de 30, e colocar o valor 30 aqui no lugar do t, e resolver a expressão. Vai ficar 30 mais 20 vezes 30 também. Então, olha, 30 vezes 20, primeiro nós fazemos essa multiplicação. Posição de A vai ser 30 mais 600. Né? Como que eu sei que deu 600, que o colega disse? Olha, eu multiplico o 2 com 3, dá 6, e repete os dois zeros. O 6 e 2 zeros, 600. Então, o SA vai ser igual a quanto?
630 mais 600, 630, se é distância metros. Ou seja, nós encontramos esse número aqui, ó. Se eu tivesse feito pela equação de B, daria o mesmo número. Tá bom? Eu até vou fazer esse primeiro exemplo, a outra equação, para vocês verem que vai dar o mesmo número. Tá bom? Mas não precisa fazer os dois, não. Nós vamos agora fazer o SB. No SB, nós vamos pegar a fórmula, que é 180 mais 15 vezes T. No lugar do T, nós vamos colocar o 30. Vai ficar SB igual a 180 mais 15 vezes 30. SB vai ser igual a quanto? 180 mais quanto que é 15 vezes 30? 450. Ó, se fosse 15 vezes 10, daria 150. Então é 150, 3 vezes mais 150 mais 150. Certo? E aí não precisa nem de calculadora para fazer a continha, ó. 15 vezes 10 dá 150. Mais 150 é 15 vezes 20. Mais 150 é 15 vezes 30. Então eu uso muito isso, pessoal, às vezes para resolver exercício. Às vezes eu não acostumado já a usar esse método, você fraciona o número e depois você encontra o final, fica mais fácil, porque evita muito usar a calculadora. E vocês sabem que, por exemplo, num vestibular, numa entrevista de emprego, você não pode usar a calculadora, né? Na hora de fazer aquelas equaçõezinhas lá de matemática que eles pedem, né? Somar, subtrair, dependendo de onde você vai trabalhar, eles não te dão calculadora, e se você não tem como usar. Então facilita muito você usar os termos fracionados, tanto para multiplicar, para subtrair, tá bom? Então aqui agora, na hora que você soma 450 mais 180, vai dar os 630. Ó, como que eu sei somar isso aqui? Por exemplo, o 180, eu vou pegar o 150. 150 vai faltar 30. 150 mais 450 dá 600. 600 mais o 30 que eu tirei, 630. Ou então você monta, ou então você faz a continha. Isso, ou então você faz a continha, monta, não é isso, ó, quando você por exemplo, às vezes não está acostumado a fazer de cabeça, pelo método que eu falei, fracionando, ou fazer direto já 0 mais 0, 5 mais 8, e somando assim de cabeça, faz a continha. Não é errado fazer a continha, tá bom, pessoal? Bom, beleza, então nós encontramos, olha, então eu fiz desses dois métodos aqui para mostrar para vocês que vai dar o mesmo resultado. Então não precisa de resolver as duas equações, pode resolver somente uma das duas, tá bom? Beleza, então vamos voltar aqui na nossa lista. Eu até resolvi aqui, tá bom? Coloquei o tempo de encontro, depois a letra B, a posição de encontro. Resolvi apenas o SA aqui, olha, no material. Agora nós vamos fazer esse outro exercício, que ele é muito parecido. O que esse exercício pede aqui na letra A, B e C é a mesma coisa que nós fizemos aqui nesse outro exercício. Só porque que nós montamos apenas a equação de A e montamos a equação de B. Na letra A, sem ele falar que precisava fazer isso. Agora aqui no exercício número 3, ele já pede para nós montarmos, tá bom? Bom, então vamos lá, olha. Bom, então vamos lá. Dois carros movem-se em movimento uniforme.
ou seja, velocidade constante. Um de encontro ao outro, ou seja, um está para a direita e o outro está para a esquerda. O exercício nosso aqui disse, na figura, né, que ele deu, que o A está movendo para a direita e o B está movendo para a esquerda. Quem tem a velocidade positiva? Você vai olhar. O A, a setinha está para a direita. A orientação, nossa, é para a direita da trajetória. Se a setinha do B está para a esquerda, é porque ele está movendo da direita para a esquerda, contrário à trajetória. Então, a velocidade do B vai ser negativa, tá bom? A distância entre eles é de 200 metros. Ele não disse qual é a posição que o A está e nem qual é a posição que o B está. Isso você vai poder escolher de acordo com o distanciamento entre eles. Movem suas velocidades valem, né, suas velocidades escalarem, porque são números, tem módulos, ou seja, apenas o valor matemático, sem preocupar com menos, tá bom? Ele fala assim, tem módulos, que é apenas o valor matemático de 12 metros por segundo e 8 metros por segundo, respectivamente, porque é na ordem, o A e o B. No instante t igual a zero, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Então, onde eles estão está separado por 200 metros. Vamos orientar a trajetória de A para B e adotar a origem dos espaços na posição inicial de A. Então, aqui, olha, ele está dando uma dica para nós, que o A está na origem das posições. Então, o que acontece? Para resolver a letra A, nós precisamos montar as equações. Que equações que ele pede para montar? O SA e SB. Para me montar o SA e o SB, olha, para fazer a letra A, o que eu preciso? SA é igual S0A mais VA vezes T. Do mesmo jeito, eu vou montar a equação de B. SB vai ser igual S0B mais VB vezes T. Então, aqui eu faço a letra A, montar as equações. Para isso, eu preciso saber qual é a posição inicial de A, o S0A eu preciso saber também o VA. Então, quando eu fizer isso, aqui também eu vou precisar saber quem é o S0B e quem é o VB. Certo? Então, o que acontece? Se ele pediu para nós usarmos a origem em A, mas se ele não tivesse dito, o que nós poderíamos fazer? Que o A está na posição 0 e o B está na posição se tem 200 metros, o B vai estar na posição de 200. Se ele não tivesse dito para mim colocar na origem, eu poderia falar que isso que estava na posição 100 e o outro na posição 300. Eu poderia falar que ele está na posição 1 e aqui 201. Na posição 5, 205 metros. Entenderam? O que nós temos que observar aqui? Que sempre a distância entre eles é de 200 metros. Respeitando isso, não tem problema. Colocar 100, quiser colocar 1000, 1200. Mas como ele disse para nós usarmos a origem, nós vamos usar essa referência aqui, olha. Que o A está na posição 0 metros, então o B vai estar na posição 200 metros. A velocidade do A tem 12 metros por segundo e a velocidade do B é 8 metros por segundo. Montar a equação, pessoal, outra coisa. Se eu colocar que o B vale 8, eu tenho que lembrar que ele vale menos 8. Tá bom? Porque na hora da fórmula aqui, como ele está movendo para o lado contrário, eu tenho que colocar o menos, senão eu resolvo o exercício errado. Se eu não colocar o menos, é como se fosse o A e o B movendo para o mesmo lado da trajetória. E não é assim, o B está movendo para a esquerda, certinho? Nesse caso aqui, o VB, ele seria positivo, de, no caso, 8 metros por segundo. E no nosso caso, ele está movendo para o lado contrário.
o nosso VB aqui, ó, ele tem que valer menos 8 metros por segundo. A velocidade do ar é sempre o 12. Então vamos substituir agora para nós resolvermos a letra A e montar a equação. Então a posição do A vai ser quanto? A posição inicial, que é 0, mais 12 vezes t. Quando tem o termo zero, eu posso jogar fora, porque quando você multiplica um número por um outro qualquer, tipo 12 vezes 5 mais zero, não altera o resultado. 12 vezes 7 mais zero não altera. Então eu posso tirar esse zero aqui da expressão e falar que a equação do A vai ser apenas 12 vezes t. Certo? Então a equação do A eu posso tirar o zero fora. A equação do B substitui a distância inicial dele, que é a posição inicial, que é 200, mais a velocidade dele. Opa, já estava cometendo um erro aqui, né? Não pode ser mais, tem que ser menos. Vamos colocar o menos já. Menos 8t. Aqui nós temos a equação do B já pronta. Eu não posso pegar o 200 e subtrair 8 e colocar multiplicando t, tá bom? Porque são propriedades diferentes, posição e velocidade, tá bom? É do mesmo jeito se você quisesse, por exemplo, cozinhar arroz e feijão na mesma panela. São dois ingredientes, né, da nossa alimentação diferente, que gasta tempo de cozimento diferente, tem estrutura física diferente. Então, olha, apesar de que os dois são alimentação, arroz e feijão, né, mas o tempo de cozimento é diferente, os nutrientes são diferentes. Então, do mesmo jeito é o nosso 200, que é a posição, e o nosso 8, que é a velocidade, tá bom? Então, por isso que eu não posso juntar os dois. Aqui nós resolvemos a letra A. A letra B, ele quer saber o tempo de encontro. O tempo de encontro é fazer o SA igual a SB. SA igual a SB, então nós vamos resolver a letra B aqui. SA igual SB. Quem é a equação de A? 12 vezes T igual a equação de B, 200 menos 8t. Ó, tudo que tem t do lado esquerdo. Então o 12 já tá, continua. 12 vezes t menos 8 passa para o outro lado, mais 8 igual a... Opa, esse 2 escorregou aqui. Aqui dá 200. Continua porque não tem nenhum outro número e de cá não tinha para passar para o outro lado da igualdade. Então agora nós vamos somar os termos que são semelhantes. Eu tenho 12t mais 8t. É a mesma coisa que se fosse o x no lugar do t. 12x mais 8x, 20x. Então fica 20t, que é igual a 200. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar t igual a 200 dividido por 20. Quanto que dá 200 dividido por 20? Ó, simplifica o zero em cima com o zero embaixo. 20 dividido por 2, isso, t igual a 10 segundos. Ou seja, o A vai encontrar o B depois de 10 segundos. Por que, né, que o tempo entre eles às vezes é até menor, né, que o outro exercício? Porque, olha, eles estão em lado contrário. A velocidade relativa entre eles soma as duas. É como se eles estivessem movendo a 12 mais 8, 20 metros por segundo. Um em repouso e o outro movendo a 20. Certinho? Então vamos agora fazer a letra C. Deixa eu tirar isso aqui.
Beleza, agora para fazer a letra C, o que nós vamos fazer? Bom, a letra C ele está falando, determine a que distância da posição inicial A ocorre o encontro. Ou seja, vai ter um local aqui onde eles vão encontrar. Onde que vai ser o encontro? Bom, se a velocidade entre eles fossem iguais, tipo assim, um tivesse dado mais 12, o outro menos 12, eles iam encontrar no meio. Iriam encontrar na posição de 100 metros, né? Agora, como o exercício não disse para nós, deixa eu apagar aqui o 100, que agora nós vamos descobrir qual que é esse número aqui, certinho? Esses aqui também não interessa para nós, que nós não usamos, nem esse aqui do outro lado. Então, olha, agora nós vamos descobrir que número é esse. E não é no meio, porque a velocidade deles não é a mesma. Vai ser um pouquinho mais para frente do que seria o meio. Por que vai ser um pouco mais para frente? Porque a velocidade do A é maior que a do B. Então, ele vai andar a distância maior que o B. Então, vai ser um local aqui onde eles vão encontrar. Um vai encontrar o outro. E que seria essa posição? Nós vamos fazer, olha. Na letra C, você vai fazer tanto, poderia fazer o SA ou SB resolvendo para T igual a 10 segundos. Se você fizer o A, SA vai ser igual a quanto? 12 vezes T. É mais rápido, basta você multiplicar por 12 aqui, ó, o T que vale 10 segundos. SA vai ser igual a 12 vezes 10. SA vai ser igual a quanto? 12 vezes 10, 120. Lembra que eu disse para vocês que seria um pouquinho a mais que o 100 aqui, que é o meio? Então, eles encontraram na posição de 120 metros. Não precisa fazer a outra equação. Se você fizer, tem que multiplicar, ó. 8 vezes 10 dá 80. 200 menos 80, 120. Mas não precisa fazer, tá bom? É só um dos dois que você resolve. Qual que você resolve? Se essa equação é menor, a continha final vai ser menor também. Entenderam, pessoal, direitinho como foi feita a resolução? Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria que eu repetisse alguma parte da resolução? Tá bom. Então, o que acontece? Tem uma atividade lá que eu postei, se não me engano, é a atividade avaliativa número 7. Vocês vão resolver ela. Qualquer dúvida na hora de resolver, tá bom? A atividade avaliativa, se você tiver com dificuldade para resolver, não envia a resolução dela, tá bom? Você pode abrir a atividade avaliativa lá daquele formulário e fechar. Ele vai pedir para salvar, você coloca não salvar, tá bom? E aí você tenta resolver, abre ele, olha os exercícios, tenta responder. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para mim no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Às vezes, se você mandar, tipo, já à tarde, eu vou responder no outro dia, ou às vezes, dependendo do horário, não der para responder, eu respondo depois para vocês, tá bom? Mas o que acontece? As atividades lá, elas estão em aberta, ela não tem uma data final ainda para resolver a atividade, tá bom? Justamente porque as nossas aulas não estão acontecendo na mesma semana que eu posto o material para vocês lá no formulário, tá bom? Então, o que acontece? Tentem resolver a atividade. Qualquer dúvida, me manda mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Você abriu a atividade lá, tentou resolver, ficou com uma dúvida numa questão, tenta resolver. Se não conseguiu, manda mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Só não salva ela porque depois não tem como alterar depois. Mas você pode abrir e depois olhar no X e fecha normalmente. Tá bom? Se você estiver fazendo pelo celular, você pode fechar a aba aqui e não tem problema não. Ele vai pedir para salvar, você fala que não. Tá bom? Aí você não salva e nem envia a atividade e ela não fica como resolvida por você ainda. Tá bom? Depois eu vou estar encaminhando os links das atividades para vocês pelo WhatsApp. Tá bom?
Alguns alunos ainda não responderam, eu ainda não fiz o levantamento de todos que já fizeram ainda, tá bom? Mas sempre os que fazem eu coloco lá, que já marcaram que fez, numa planilha que eu tenho, tá bom? Que a coordenação tem acesso, tá bom? A coordenação ela tem acesso a as planilhas que vocês respondem, certinho? Toda planilha de atividade que vocês fazem atividade, a coordenação ela tem acesso para estar acompanhando na resolução dos exercícios de vocês, tá bom? Tá faltando apenas só 3 minutinhos para acabar a nossa aula, mas nós já vamos encerrar, tá bom? Então, se alguém tiver a dúvida na hora de fazer a atividade, tenta resolver e depois manda para mim no grupo do WhatsApp, tá bom? Oi. Isso, a Daiane, isso, eu mais a Daiane, nós estamos fazendo as mesmas atividades, tá bom? Eu eu estou montando o material da disciplina, como ela tem outras disciplinas também, eu monto o material e passo para ela e ela vai e disponibiliza para vocês, tá bom? As atividades estão sendo as mesmas, o material também do arquivo em PDF que eu posto, eu mando para ela, posta lá para vocês também, tá bom? Mas qualquer coisa, se vocês quiserem também pedir alguma ajuda, não tem problema não. Pode mandar mensagem para mim no grupo do WhatsApp que eu ajudo vocês. Oi? Ah, tá. No primeiro A não tem, né? Meu número, né? Mas vocês têm contato com a Helene, né? Isso. Eu vou falar pra Helene para mandar para vocês. Deixa eu ver, eu tenho um número aqui, eu só não lembro. Mas eu vou ver aqui o meu número. Ó, o número, se vocês quiserem anotar, para estar ajudando vocês também, ele é 62. Vou, eu parei de compartilhar a tela, mas eu vou mandar aqui de novo, tá? 62 9 8 1 15 30 14, tá? Joel, professor Joel, tá bom? Nos segundos e terceiros anos eu sou professor de física de todas as turmas, tá? É porque tem turma a mais do que a carga horária que eu consigo pegar, que é de 30 aulas, tá bom? Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje, tá bom? Espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima aula. É 10 horas mesmo, né, que encerra, se não me engano. Às vezes eu tô aqui. Ah, tá. Zilma?